Uma exposição das 7 eras da Igreja. A Era da Igreja de Esmirna. Continuação da página 124. Outra escritura que lança maravilhosa luz sobre isto acha-se em Gálatas 3, 13 e 14. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Ora, de maneira nenhuma pode ser dito que a bênção de Abraão é o novo nascimento e que a promessa do Espírito é o batismo do Espírito Santo, como 2 acontecimentos separados. Porque essa escritura entende-se assim: Jesus morreu na cruz e por meio daquela morte e ressurreição, a bênção de Abraão chegou aos gentios, deixando os judeus. Isto aconteceu a fim de que o Espírito pudesse tornar-se disponível aos gentios. Entender o que acabei de dizer é ficar claro porque estudiosos jamais acharam Paulo dizendo em nenhuma ocasião: nasçam de novo e então sejam cheios do Espírito. Eles inferiram que isto está lá e puseram suas próprias interpretações para fazê-la dizer isto. Mas a Escritura não diz isso. Jesus também nunca o disse. Olhe em João 7, 37 e 39 e leia-o agora com entendimento. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Ora, aqui diz distinta e enfaticamente que o crente, ao beber, vindo a Jesus em fé, teria rios de água viva correndo dele, e identifica esta experiência com o Pentecostes. Agora, mantendo este pensamento em mente, leiamos João 4, 10 e 14. Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. É mencionada esta mesma água viva, mas desta vez não é chamada rio, é chamada fonte artesiana. É aí onde as pessoas cometem erro, porque é chamada fonte e rio. Elas pensam que num lugar é a vida eterna dada pelo Espírito, e no lugar seguinte, onde é chamada rio, implicando num grande dinamismo, tem que ser o Espírito dado agora como revestimento de poder. Não é assim. É a única e mesma coisa. É o Espírito que dá vida e poder, e isso veio no Pentecostes. O que é que causou este mal-entendido? A resposta é: experiência. Temos nos guiado pela experiência e não pela palavra. Fora com a experiência como norma de medir. Há somente uma linha de prumo, somente uma vara de medir, e essa é a palavra. Agora observe atentamente e receba isto. Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Paulo disse: recebestes o Espírito Santo depois que crestes? Todo o nosso problema está bem aqui. As pessoas se arrependem de seus pecados, são batizadas em água, mas elas não continuam até receber o Espírito Santo. Você crê para o recebimento do Espírito. Crer em Jesus é o passo na direção certa, que é em direção ao Espírito Santo. Mas as pessoas param aí. Elas vão até as águas e então param.
Elas creem e então param. A Bíblia não diz que você recebe quando crê. Diz: recebestes o Espírito Santo depois que crestes? A tradução literal e exata é: tendo previamente crido. Recebestes o Espírito Santo? As pessoas creem e então param. Você não recebe o Espírito Santo quando crê para o recebimento dele, tendo se arrependido. Você continua e recebe o Espírito Santo. Você vê isto? É isso que está errado com os nossos fundamentalistas. Eles não têm nenhum poder porque eles param à beira do Pentecostes. Eles são como os filhos de Israel, que saíram do Egito e pararam à beira da terra prometida. Ora, aqueles filhos de Israel deixaram o Egito com cerca de 2 milhões de pessoas. Todos eles peregrinaram juntos, todos viram os mesmos milagres de Deus. Todos participaram do mesmo maná e da água da rocha ferida. Todos seguiram a mesma nuvem de dia e a coluna de fogo à noite. Porém, somente 2 alcançaram a terra prometida. Somente 2 eram crentes verdadeiros ou reais. Isso é correto porque a palavra nos diz que os demais morreram por causa da incredulidade. E por causa da incredulidade, eles não puderam entrar. Hebreus 3,19. Então, desde que isso é assim, e somente 2 entraram, então os demais não eram crentes verdadeiros. O que fez a diferença? 2 ficaram com a palavra, quando os corações dos 10 espias fraquejaram em Cádiz Barneia. Josué e Caleb não vacilaram porque criam na palavra e disseram: somos mais do que capazes para tomar a terra. Eles sabiam que podiam porque Deus tinha dito: tenho-vos dado a terra. Apesar de todos aqueles israelitas terem visto o poder e a bondade e a libertação de Deus, eles não entraram no repouso, que é um tipo do Espírito Santo. Portanto, você pode ver agora mesmo que muitos poucos creram até o ponto de receberem o Espírito de Deus. Muito bem, chegamos até aqui. Agora eu quero ir mais adiante e ao fazê-lo sei que vou suscitar algumas emoções. Mas isso é algo pelo qual não sou responsável. Eu sou responsável perante Deus e sua palavra, e perante as pessoas para quem Deus me enviou. Tenho que ser fiel em tudo que Ele me dá para dizer. Em João 6, 37 e 44 diz: todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. João 1, 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Efésios 1, 4, 5. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Agora, sem nos envolvermos muito com o assunto da soberania de Deus, pois isso exigiria um livro só sobre isso, deixe-me salientar aqui que, de acordo com estes versículos, Jesus Cristo está escolhendo sua própria noiva do mesmo modo que os homens escolhem suas noivas hoje. A noiva hoje não decide simplesmente que vai tomar um certo homem por esposo. Não, senhor. É o noivo que decide e escolhe uma certa mulher para ser sua noiva. João 15, 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Ora, de acordo com a palavra de Deus, a noiva foi escolhida antes da fundação do mundo. Esta escolha da noiva foi proposta em si mesmo.
Efésios 1:9. E em Romanos 9:11 diz: para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme. Você não pode lê-lo de nenhuma outra maneira. O propósito íntimo, o eterno propósito de Deus era tomar uma noiva de sua própria escolha. E esse propósito estava em si mesmo. E sendo eterno, foi decretado antes da fundação do mundo. Observe atentamente agora e veja isto. Antes mesmo que houvesse uma partícula de poeira estelar, antes que Deus fosse Deus, Deus é objeto de adoração e ninguém estava lá para adorá-lo. Portanto, naquele tempo, ele era apenas potencialmente Deus. E ele fosse apenas conhecido como Espírito Eterno, a noiva já estava em sua mente. Sim, ela estava. Ela existia em seus pensamentos. E o que você me diz a respeito desses pensamentos de Deus? Eles são eternos? Não são? Os eternos pensamentos de Deus. Deixe-me lhe perguntar, são eternos os pensamentos de Deus? Se você pode ver isto, você verá muitas coisas. Deus é imutável, tanto em essência como em comportamento. Já estudamos e provamos isto. Deus é infinito em suas habilidades. Portanto, ele, como Deus, deve ser onisciente. Se ele é onisciente, então ele não está agora aprendendo, nem está tomando conselho até consigo mesmo, nem está em nenhum tempo acrescentando ao seu conhecimento. Se ele pode acrescentar ao seu conhecimento, então ele não é onisciente. O melhor que poderíamos dizer é que algum dia ele será. Mas isso não é escriturístico. Ele é onisciente. Ele jamais teve um novo pensamento acerca de algo, porque todos os seus pensamentos, ele sempre os teve e sempre terá, e conhece o fim desde o princípio, porque ele é Deus. Por conseguinte, os pensamentos de Deus são eternos. Eles são reais. Eles não são simplesmente como um homem com um projeto que traçou e que um dia será traduzido em substância e forma. Mas eles já são reais e eternos e parte de Deus. Veja como isso funciona. Deus sempre teve seus pensamentos quanto a Adão. Adão, como seus pensamentos, ainda não estava expresso. O Salmo 139, 15, 16, lhe dará uma pequena ideia disto. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Isso, como eu disse, não foi escrito acerca de Adão, mas lhe dá uma ideia e o conhecimento de que o pensamento estava lá em sua mente. E esse pensamento era eterno e tinha que ser expresso. Assim, quando Adão foi formado do pó da terra e seu ser espiritual criado por Deus, então Adão tornou-se o pensamento de Deus expresso. E aqueles pensamentos eternos estavam agora manifestos. Nós poderíamos percorrer os séculos. Encontramos um Moisés, um Jeremias, um João Batista, e cada um deles era o pensamento eterno de Deus expresso em sua época. Então chegamos a Jesus, o Logos. Ele era o perfeito e completo pensamento expresso e tornou-se conhecido como a Palavra. É isso que ele é e será para sempre. Ora, é dito que ele nos elegeu nele, Jesus, antes da fundação do mundo. Isso significa que estávamos bem ali, com ele na mente e nos pensamentos de Deus antes da fundação do mundo. Isso dá uma qualidade eterna aos eleitos. Você não pode escapar disso.
deixe-me introduzir um pensamento aqui. Até nosso nascimento natural é baseado na eleição. Os ovários femininos produzem muitos e muitos óvulos. Mas por que é que num determinado tempo, um determinado óvulo desce e não o outro? E então, entre o esperma masculino, por alguma razão desconhecida, um determinado germe se incorpora ao óvulo e outros que poderiam ter se incorporado com a mesma facilidade ou tinham até uma melhor oportunidade de assim fazê-lo, não o fizeram e pereceram. Mas há uma inteligência por detrás de tudo isso. Caso contrário, o que determina se um bebê é menino ou menina, loiro ou moreno, de olhos claros ou escuros, e etc. Com essas ideias em mente, pense em Josué e Caleb. Não disse Jesus em João 6,49? Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram? Aqueles pais que morreram foram necessários como os antepassados das pessoas a quem Jesus estava falando. Eles pereceram, embora estivessem na eleição de Deus naturalmente, como Josué e Caleb estavam espiritualmente. Só para continuar, estes eleitos não eram apenas os pensamentos eternos de Deus que deveriam ser expressos na carne no seu devido tempo, mas estes mesmos eleitos são chamados por outro nome. Romanos 4,16. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Romanos 9, de 7 a 13. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei e Sara terá um filho. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai, porque não tendo eles ainda nascido, nem feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama, foi-lhe dito a ela: o maior servirá o menor. Como está escrito: amei Jacó e aborreci Esaú. Gálatas 3,16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua posteridade. Não diz e às posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só. E à tua posteridade, que é Cristo, Gálatas 3:29, e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, e herdeiros conforme a promessa. De acordo com Romanos 4,16, encontramos que Deus deu uma promessa segura a toda a posteridade de Abraão, e Paulo coloca a si mesmo e a todos os crentes sob esta designação, porque diz: Abraão, o qual é pai de todos nós. Depois ele continua não apenas para restringir sua definição, mas antes finalizá-la, porque em Gálatas 3 ele identificou a posteridade singular com Jesus e incluiu os filhos descendentes como filhos da promessa, e a promessa como tendo a ver com eleição ou a escolha de Deus. E isso é exatamente o que temos falado. Estes, que são da descendência real, são os eleitos de Deus. São os predestinados, pré-conhecidos de Deus, e estavam na mente de Deus e em seus pensamentos. Em linguagem bem clara, a verdadeira noiva de Cristo estava eternamente na mente de Deus, embora
não expressa até que cada um surgisse no tempo designado e decretado. Quando cada membro surgiu, ele trouxe-se expresso e tomou o seu lugar no corpo. Assim, esta noiva é a literal noiva semente da palavra falada. E embora ela seja feminina, em designação, é também chamada de o corpo de Cristo. É bastante evidente que ela deva ser chamada assim, pois ela foi predestinada nele. Veio da mesma fonte, era eterna como ele, e está agora manifestando a Deus em um corpo de muitos membros, ao passo que Deus, outrora, foi manifesto em um membro, a saber, nosso Senhor Jesus Cristo. Pois bem, aqui estamos chegando a uma conclusão. Assim como o Logos, Deus, eterno, foi manifesto no Filho, e em Jesus habitava corporalmente toda a plenitude da divindade, e aquele ser eterno era o Pai manifestado em carne, e por isso ganhou o título de Filho, assim também nós, eternos em seus pensamentos, na nossa vez, nos tornamos a semente da palavra falada, composta de muitos membros, manifestada na carne, e aqueles pensamentos eternos agora manifestos na carne são os filhos de Deus, assim como somos chamados. Nós não nos tornamos semente pelo renascimento. Nós éramos semente e, portanto, renascemos, porque somente os eleitos podem renascer. A razão pela qual pudemos ser vivificados é porque éramos semente. No que não é semente, não há nada para vivificar. Mantenha isto atentamente em mente. Agora considere o próximo passo. Redimir significa comprar de volta, restaurar ao dono original. Deus, por sua morte, o sangue derramado, comprou de volta os seus. Ele comprou de volta a noiva semente da palavra falada. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, palavra, e elas me seguem. Você sempre foi uma ovelha. Você nunca foi um porco ou um cachorro transformado numa ovelha. Isso é impossível, porque cada espécie de vida produz a mesma espécie, e não há mudança na espécie. Assim como estávamos nos pensamentos de Deus, e então fomos expressos na carne, tinha que chegar um dia quando ouviríamos a sua voz, a palavra, e ao ouvir essa voz, tomamos consciência de nosso Pai, nos chamando, e reconhecemos que somos os filhos de Deus. Ouvimos sua voz e clamamos como fez o filho pródigo: salva-me, ó Pai, estou retornando a Ti. Amém.